Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu trouxe um vídeo que eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas opiniões sobre um autor específico e hoje eu vou falar com vocês sobre Paulo Coelho. O que aconteceu, gente? No mês de julho eu li 3 livros desse autor. Eu li Verônica Decide Morrer, Manual do Guerreiro da Luz e Brida. Então eu decidi trazer esse vídeo assim, comentando cada uma dessas leituras e fazendo alguns questionamentos muito importantes que esses livros trazem e que eu achei interessante. Eu acho também que existe um preconceito assim meio bobo com o Paulo Coelho. A gente tem que exaltar, porque assim, Paulo Coelho é um autor nacional que fez muito sucesso pelo mundo. Alguns anos atrás ele estava super hypado, principalmente com o livro dele, O Alquimista, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas quem sabe mais pra frente eu trago um outro vídeo comentando mais livros do Paulo Coelho. Eu acho que assim, não foram favoritos da minha vida, não foram livros memoráveis, mas foram leituras super boas. Uma delas eu gostei muito, foi a que eu mais gostei, e eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas percepções. Então vamos lá ao que interessa. O primeiro livro que eu li foi Verônica Decide Morrer, foi meu primeiro contato. E o que acontece, gente? Verônica Decide Morrer, na verdade, ela foi uma indicação de um amigo. Ele leu esse livro e falou: cara, eu gostei bastante, eu acho que você vai gostar, fica aí essa recomendação. Então eu decidi ler Verônica Decide Morrer e eu realmente gostei. Dessa lista foi o que eu mais gostei até o momento do autor. Então basicamente em Verônica Decide Morrer a gente vai conhecer a Verônica. A Verônica, ela tem 24 anos, ela tem uma vida super boa, ela tá bem profissionalmente, ela tem uma carreira boa, ela tá bem no relacionamento, nos relacionamentos amorosos dela, ela tem uma vida estável, ela é bonita, ela é magra, ela é bela, ela tem, tipo assim, ela deu um check em todos os seus tópicos da vida, onde a sociedade coloca que você tem que estar ali com os seus 24 anos, todas as pressões que o mundo coloca. Então ela deu check em tudo, sendo que o que acontece, gente? Ela enxerga toda a vida dela, que aquela vida não vai mudar e que ela, na verdade, ela não tá seguindo a vida que ela gostaria de ter, e sim porque todo mundo tá falando que ela tem que fazer isso, então ela acaba fazendo e ela não consegue mudar o rumo da vida dela. Então ela chega à conclusão que, na verdade, a vida dela tá uma bosta, que ela não gosta da vida dela e ela decide morrer. E o que acontece, gente? Ela vai tentar tirar a própria vida, sendo que ela vai ser salva antes disso e ela vai parar dentro de uma clínica psiquiátrica e é a partir daí que, de fato, essa história se desenvolve. Porque o que acontece, gente? Ela acorda e ela tá revoltada que ela ainda tá viva, ela não queria estar naquela situação. E ela recebe um diagnóstico que ela desenvolveu um problema no coração dela e que daqui a alguns dias ela vai morrer de verdade. E é esse catzinho, essa virada de chave que faz ela mudar toda a percepção da vida dela e fazer coisas que ela não faria. E é a partir daí que ela começa a viver, ela começa a se dedicar mais, ela começa a tomar gosto pela sua própria vida. E assim, gente, paralelo a isso, a essas questões emocionais, a toda essa mudança de vida que a Verônica tem dentro daquela clínica psiquiátrica, a gente também vai conhecer alguns personagens que dão, assim, um gosto a mais a essa leitura, que enriquecem mais essa leitura, que são os amigos que a Verônica ela vai adquirir ao decorrer da história. Eu acho que assim, esse livro ele traz questionamentos muito importantes e muito bonitos sobre a vida e como você enxerga a vida, se você realmente está tendo a vida que você quer ou você está seguindo o que as pessoas disseram para você, o que deveria ser feito. Eu acho que assim, questionamentos como o que é ser normal, o que a sociedade impõe, eu acho esses questionamentos incríveis, sabe? Porque o Paulo Coelho ele bate bastante nessa tecla. Porque qual é o plus ali que tem na história? Essa história, boa parte dela vai se desenvolver dentro de uma clínica psiquiátrica. E o que a sociedade vê quando a gente coloca uma pessoa dentro de uma clínica psiquiátrica? Essa pessoa tá no fundo do poço, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa está muito mal. E o que essas pessoas que estão lá, elas acabam se libertando? Porque o que acontece, gente? Isso acontece bastante ali na descrição do livro, sabe? Então, ela não tem mais aquela pressão em cima dela que ela tem que seguir X, que ela tem que fazer aquilo, que ela precisa fazer aquilo outro. Não, ela faz o que ela quiser, porque independente do que elas façam, as pessoas já vão julgar e essa pessoa já tá no fundo do poço. Então, o que ela fizer, ninguém vai se horrorizar. Então, muita gente que tava lá dentro daquela clínica psiquiátrica, elas preferem continuar ali, porque ali elas se sentem libertas e ali elas conseguem viver a vida como elas realmente querem, elas conseguem falar do jeito que ela quer, que ela consegue agir do jeito que ela quer. Então esses
esses plotzinhos e essa visão completamente diferente de uma clínica psiquiátrica é o que mais se destaca dentro dessa história. Porque o Paulo Coelho, ele bate bastante da tecla do que é ser normal, o que é seguir o caminho certo, o que é da checklist nas suas funções. Porque assim, gente, ele dá alguns exemplos, como antigamente o relógio, ele era contado, ele virava tanto do lado direito tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo, sendo que até que teve um momento que alguém falou que a forma certa era o sentido horário. A partir daí que as pessoas decidiram que essa era a maneira certa e que sempre foi a certa e que sempre será certa. E que se tiver alguém que falar que o certo é o lado contrário, essa pessoa é louca, essa pessoa tá ensandecida, tem algo de errado com essa pessoa. Então, esses plus que o livro ele vai colocando são visões diferentes que a gente às vezes não tem conhecimento, por exemplo, essa história, como eu falei, do relógio, mas também observações diferentes de que alguém em algum momento falou que fazer X tarefa é a maneira certa de se viver a vida. Então, assim, eu acho esses checkzinhos, esses plus, sensacional, e é a partir daí que a gente vai acompanhar visões diferentes do que a gente está acostumado. Porque, por exemplo, quando eu penso em uma clínica psiquiátrica, principalmente o único contato que eu tive foi com o Holocausto Brasileiro, que é da Daniela Rabex, que é um livro que eu gosto bastante, que é um livro pesado, que é um livro que não é para todo mundo. O que acontece? Ela traz uma visão de uma clínica psiquiátrica que aconteceu em Minas Gerais, no manicômio de Barbacena, que foi um episódio muito trágico da história do Brasil. E o que acontece, gente? Basicamente, um sanatório era um lugar de varredura, higienização social. Um ponto fora da curva, essa pessoa era jogada lá porque ela tinha algum problema. E assim, o livro ele vai trazer descrições pesadíssimas de tudo que acontecia naquele lugar, mas são descrições necessárias porque é uma cobertura jornalística que é necessário a gente saber o que aconteceu no Brasil para que aquilo não se repita novamente. Então a gente tem com o Paulo Coelho uma visão completamente diferente do que a visão que a gente tem no Holocausto Brasileiro. Então, em Verônica Decide Morrer, a gente tem uma outra percepção, a gente vai acompanhar a Verônica tendo tomadas de decisões assim, que ela não teria antes dela entrar naquele lugar, antes dela tentar tirar a própria vida. Então, gente, eu gostei bastante. Eu acho que esse livro ele tem dois problemas que me incomodaram, que me fizeram assim me desanimar um pouco com essa história. O primeiro é que o Paulo Coelho ele coloca ele mesmo como um personagem dentro da história, assim, do nada. Eu não entendi porque ele se colocou na história, não fez o mínimo de sentido aquilo. Então isso eu achei meio estranho, não teve muito fundamento no final da história também, não tem uma relação com nada ele ter se autocolocado na história como um personagem. Então isso me incomodou. Uma segunda coisa que acontece ali na história que também me incomodou bastante é que, por exemplo, a gente tá dentro de uma clínica psiquiátrica com pessoas com questões de todas as formas. Então a gente tem crise do pânico, depressão, ansiedade e tem esquizofrenia. Então assim, gente, por exemplo, existe uma passagem ali na história onde a Verônica pergunta o que é esquizofrenia pro médico, para ele explicar para ela o que é. E basicamente o autor, ele coloca ali uma definição da Wikipédia de o que é esquizofrenia. Então, essa definição e essas coisas muito explicativas, expositiva demais, eu achei um pouco desnecessário, porque perde um pouco da história, sabe? Do andamento da história. E eu acho que isso acontece em mais de uma vez durante a história, então isso também me desanimou bastante. Essa exposição demais do que é tal questão ou o que é a outra questão. Mas fora isso, a leitura foi ótima, eu gostei bastante, foi o meu livro, dos 3 livros que eu li esse mês do Paulo Coelho, esse foi o meu favorito por causa dessas N questões que são colocadas ali na história. Mais um do Paulo Coelho que eu li foi o Manual do Guerreiro da Luz, que basicamente é um livro de autoajuda, sendo sincera, curta e grossa do que acontece ali na história. Então, gente, eu não sabia desse plus que acontecia ali, que era um livro de autoajuda, eu não estava esperando por isso, mas foi o que aconteceu. E assim, gente, é um livro curto, eu acho que ele é o menor de todos, ele tem um pouco mais de 100 páginas, então você lê super rápido. E assim, basicamente o Manual do Guerreiro da Luz começa ali com uma história introdutória, onde tem um menino que vai conhecer uma mulher com uma roupa meio estranha
e ela vai começar a conversar com ele sobre da vida e tudo mais. O que acontece, gente? Se ele consegue ouvir o sino além do mar, sabe? Que estão ali numa região de praia. E assim, gente, essa mulher vai contar essa questão do sino que acontece. E esse menino vai ficar inculcado com aquela história na cabeça dele. Ela vai contar basicamente essa história também do Guerreiro da Luz. E ela vai embora e esse menino começa a ficar pensando só nisso. Então ele começa a ir todo dia ali pra praia para ele conseguir de fato ouvir esse sino, mas ele nunca consegue. Mas de tanto que ele cisma em conseguir ouvir o som dos sinos, dele conseguir ir além do som do mar, das gaivotas, da movimentação que acontece ali, ele vai diariamente para tentar encontrar aquela moça de novo para ela terminar de contar. E como que consegue de fato ouvir aquilo. E assim, gente, a partir daí que vai se desenvolver a história, a gente vai acompanhar esse menino logo no comecinho do livro. E depois começa as falas ali num estilo mais autoajuda, onde vai falar sobre religião, onde vai falar sobre paz, guerra, sobre coisas, gente, sobre coisas da vida, sabe? De derrotas, escolhas que você tem que fazer, destino, paixão, esperança, proatividade, questões mesmo da vida que a gente passa, sabe? Que a vida passa, da efemeridade da vida, sobre essas questões básicas de como você lidar com certas situações, as escolhas que a gente toma, sabe, são cruciais pro rumo que a vida vai tomar. Então são sobre essas questões que esse livro vai passar. Muito religiosidade, vai falar sobre Deus, vai falar sobre fé. Então, gente, é isso, sabe? É um livro que começa a ele começa a dizer, basicamente, o que um guerreiro da luz tem que fazer sobre essas questões que eu acabei de citar pra vocês, sabe? É basicamente isso. No final tem uma resolução ali daquela historinha que a gente conheceu do menino e daquela mulher que apareceu no começo da história, mas é basicamente isso. Eu acho que não foi um livro sensacional, eu não achei horrível, porque particularmente, eu até gosto de livros de autoajuda, particularmente pra mim não agregou muita coisa e muitas reflexões, eu acho que ele não me despertou muita coisa. Então foi uma leitura bem mediana, foi uma leitura ok. E pra finalizar essa lista, eu também vou comentar com vocês sobre Brida, que é um livro que eu, assim, também não amei, mas eu achei a história super interessante das questões que o Paulo Coelho vai tratar sobre essa história. Então, a Brida, a gente vai acompanhar a Brida, que ela é uma menina ali super novinha e basicamente ela quer se autoconhecer, ela quer ir atrás das suas vocações, ela quer ir atrás de saber quem é ela, e é a partir daí que essa história vai se desenvolver, porque os jeitos dela descobrir essas questões que ela quer sobre a vida dela é a partir da magia. Ela quer saber como que é a magia, como funciona, como ela pode se tornar uma bruxa. Então ela vai atrás desse conhecimento com um mago. E esse mago, ela vai pedir auxílio pra ele, ela vai pedir que ele a ensine, ele vai aceitar, mas ele não consegue ir muito além e tal, por causa de um X motivo que a gente só vai entender lá pro final da história. E o que acontece, gente, ele vai indicar que ela vá atrás da Wicca, que ela é uma outra bruxa, onde ela consegue, que assim, teoricamente ela vai conseguir ensinar melhor pra Brida. Então a Brida vai atrás dessa Wicca pra ela conhecer, para ela ter mais conhecimento sobre essas questões, vai falar bastante de fé, religiosidade, de bruxaria. Ela vai ser basicamente uma aprendiz de feiticeiro. E assim, gente, eu acho, foi bastante legal todo esse desenvolvimento toda essa busca de conhecimento, de autoconhecimento. É muito bonita essa trajetória que a Brida, ela constrói pra vida dela. Eu acho super interessante. Então, tipo assim, no primeiro momento ela vai atrás dali da magia, onde ela vai seguir os rituais, os exercícios que ela tem que fazer, todos os ensinamentos com a Wicca. A Wicca, ela é uma personagem bastante interessante. Ela tá ali pra ensinar a Brida, sabe? Ela não se abre muito pra ela não coloca, assim, questões muito íntimas. A gente não conhece direito a Wicca, e a Brida, ela fica bastante intrigada por isso, que ela gostaria de ser mais amiga de Wicca. Então tem esse primeiro momento da questão da magia, e no segundo momento ela vai conhecer que ela pode se autoconhecer mais ainda, que ela pode aumentar o seu poder, e todas essas questões que ela tá indo atrás a partir também do poder do sexo. E é a partir daí que também ela começa a se desenvolver, assim como mulher, ela começa a atingir
novos lugares e ela consegue atingir novas possibilidades a partir do poder do sexo, dela se conhecer ainda mais. Todas essas questões que ela estava indo atrás, antes ela estava ali depositada na questão de conhecer a magia, agora ela também consegue a partir de se conhecer como uma mulher, dela conhecer e atingir outras possibilidades a partir do poder do sexo. Essa mudança também é super legal, toda essa fase de autoconhecimento dela é bastante interessante. E assim, gente, eu só tenho um problema com esse livro, é que ele, o Paulo Coelho, o autor, ele bate bastante na tecla da questão de homem e mulher, questão de gênero. Então isso me incomodou bastante. Por exemplo, dele falar que a mulher ela tem que fazer isso, isso e isso. O homem tem que ser isso, isso e aquilo outro. Então, essas categorias que socialmente a gente é colocado, imposto, que você tem que fazer isso, aquilo outro. O Paulo Coelho ele bate bastante nessa tecla durante todo o livro, questões que a mulher tem que fazer, que o homem tem que fazer. Então isso me incomodou bastante durante o livro e ele bate bastante nessa tecla. Mas todo o universo da magia, de bruxaria, questão da Wicca, que é ali uma homenagem basicamente que o Paulo Coelho coloca, que o Wicca é um tipo de religião de bruxaria, né? E ele coloca ali como o nome de uma das personagens. Então, assim, é um livro interessante. Eu acho que vai além dessa coisa da bruxaria. Se você tá, tipo, eu não vou ler esse livro porque, tem questão de bruxaria. Não tem nada a ver, gente. Isso aí é um pano de fundo para o autoconhecimento da nossa protagonista. E que é feito até de uma maneira bastante bonita. Toda essa trajetória de autoconhecimento, de crescimento mesmo da personagem. Onde ela começa um pouco afoita de querer saber e querer ir atrás e ficar meio assim. E depois a gente vê o amadurecimento dela, ela conseguindo fazer os exercícios, dela conseguindo se encontrar, dela conseguir aumentar o seu poder e toda a sua análise e saber fazer boas escolhas. Então, assim, esse amadurecimento, toda essa trajetória da protagonista é uma trajetória bonita, feita de uma maneira bonita, sendo que só tem essa questão que me incomodou um pouco. Então é isso, gente. O Paulo Coelho foi um autor que não foi, até o momento, né, eu não encontrei nenhum livro que seja maravilhoso, incrível, assim, que explodiu a minha cabeça, mas eu achei bastante importante as reflexões que são feitas durante os livros dele, sabe? Tem muita gente, como eu falei, né, anteriormente, tem muita gente que tem muito preconceito com o Paulo Coelho, mas ele é um autor nacional bastante conhecido lá fora, sabe? O Will Smith coloca que O Alquimista é o livro favorito da vida dele, sabe? Já tem citações de centenas de pessoas, os livros deles foram muito vendidos. Então, assim, eu não entendo um pouco desse preconceito que algumas pessoas têm com esse autor. Como eu falei, não foi um favoritado, mas foi leituras boas, principalmente Verônica Decide Morrer é o meu livro favorito até o momento do autor. Eu acho que uma coisa que também eu posso deixar aqui de alerta para os livros do Paulo Coelho é que ele não conta muito do passado dos nossos protagonistas, nem dos nossos personagens, sabe? A gente não tem muito desenvolvimento anterior das motivações desses protagonistas. Por exemplo, a gente tem a Verônica, a gente sabe ali os motivos dela ter feito, mas a gente não tem a gente não conhece, a gente já é colocado na história da Verônica que ela decide morrer, sabe? E a partir daí que essa história vai se desenvolver, assim, a gente não conhece. Eu sinto que ele não se aprofunda muito no desenvolvimento das personagens. Ele só conta mais ou menos o que é necessário pra gente construir, pra gente ter uma empatia pela personagem. Eu particularmente não me incomodo, mas isso aconteceu em todos os livros. Então, em Brida, a gente também é colocado na história da Brida. A gente colocou ali, entrou, a Brida é essa, ela faz isso, ela quer encontrar aquilo. A gente não tem muito do background dela, a gente sabe que ela sempre gostou dessas questões de bruxaria, de magia que ela queria ir atrás, mas não teve muito desenvolvimento, assim, dos personagens, até da Wicca, sabe? A gente fica naquela sensação de que a gente gostaria de conhecer um pouco mais da Wicca. Mas assim, eu particularmente não acho horrível isso. Parece, até o momento, pra mim, parece que é uma característica do autor, da gente começar o livro, já ele caiu de paraquedas na história e é a partir daí que vai desenvolver. Então, assim, deixo esse alerta aí pra quem vai ler Paulo Coelho, porque ele tem essa questão que se você gosta de um desenvolvimento mais aprofundado, talvez você vai se incomodar com essa questão do autor. Então é isso, gente. Eu acho que foi tudo. Eu falei bastante sobre esse autor e eu pretendo ler mais livros dele. Eu acho que em nenhum momento foi uma decepção, nenhuma das leituras eu não senti como uma decepção. Eu pretendo ler mais livros dele, então quando eu
terminar de ler mais alguns livros desse autor, eu venho aqui trazer essa parte 2 de Paulo Coelho. Eu pretendo ter lido O Alquimista, que é o livro mais vendido, mais popular e mais consagrado desse autor, se esse livro é realmente tudo isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum livro do Paulo Coelho e gostaram ou acharam horrível, deixem aí as suas opiniões. Então é isso, gente. Vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @majudeulinho, gente. Continue vendo os vídeos aqui no canal e é isso. Beijo e até o próximo vídeo.